Evangelho de João, capítulo 20, verso 30 e 31. Vamos ler a uma só voz, aí vocês acompanham todos. Diz assim: na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenha vida em seu nome. Vamos orar e manter a Bíblia aberta. Ó Deus, nós queremos dar graça ao teu nome por esse privilégio de nos ajuntarmos em torno da tua palavra neste local, em especial, ó Deus, para nossos filhos, nossos netos e sobrinhos. Nós nos alegramos com as crianças que têm caminhado em direção à casa do Senhor. Nós nos alegramos porque estamos em família, para te adorar coletivamente em espírito e em verdade. Pedimos, ó Deus, que fale ao nosso coração, como tem falado, ó Deus, os cânticos que declaramos ao Senhor, a tua bondade, a tua presença, a tua companhia, tua estadia constante conosco e em nós, e nós nos alegramos agora com a tua palavra. Fala ao coração das crianças, fale ao nosso coração, porque nós precisamos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar, as crianças vão para a sala. Irmão, se você for fazer uma pesquisa lá pelos anos de 1864, você tem um grande poeta, meu conterrâneo, gente boa, Gonçalves Dias, que escreve uma poesia interessante, um poema lá de Coimbra, Portugal, sobre a saudade que ele tinha do Brasil, como ele colocava o Brasil na sua mente. E ele dizia que a sua terra tem palmeira. Maranhão é produtor do Coco-Abaçu. E ele diz: a minha terra tem palmeiras. E ele vai dizendo como tem. E ele fala das aves que lá estavam cantando, não era como as daqui, o céu azul, o bosque. E ele vai falando, e de repente ele fala também: por mais terra que eu ande, não permito, ó Deus, que eu morra sem lá voltar ou sem voltar para lá. E esta poesia, ela tanto pega parte no nosso hino nacional, como na canção do Esperancionário. Então ela entra lá também por esse desejo de voltar para a sua terra natal. A igreja também é uma igreja que deve almejar voltar para a terra natal. Nós viemos de Deus e voltaremos para Deus. É uma questão de tempo. E o próximo domingo no nosso calendário é tido como o domingo da Bíblia, o segundo domingo de dezembro. Mas cada dia que passa parece que há um distanciamento da Bíblia, uma adoração, uma eclesiologia, uma religiosidade sem Bíblia, mas de sonhos, de profecias, de declarações, de afirmações, de achismo, de pensismo, e alguns começam literalmente a se distanciar da Bíblia. E a Bíblia é o que Deus deixa registrado para nossa edificação. E Oséias capítulo 6, verso 3, ele vai dizer: olha, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque a sua vinda é certa, como a chuva que rega a terra. Por outro lado, o profeta diz que o povo de Deus estava sendo escravizado porque lhe faltava conhecimento. Timóteo vai dizer que toda a palavra de Deus é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a disciplina, para a correção da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. E aí, mais tarde, no finalzinho da Bíblia, vai dizer que, olha, nenhuma profecia foi dada exclusivamente por vontade humana, mas homens santos da parte de Deus, inspirados por Deus, a escrever ou trouxeram a palavra de Deus. Então a igreja de hoje é preciso pensar qual é a relevância da palavra de Deus, qual é a relevância dessa palavra escrita. Mas você tem também em casa, né? Tem no escritório, tem no dia a dia. Qual é a importância se hoje você tem tantas coisas já pelas mídias, que você recebe porção em frases,
ou declarações, afirmações que você recebe diariamente, e tem algumas que não são bíblicas, mas alguém começa a acreditar que é frase bíblica, e aí começa a achar algumas coisas assustadoras. Por exemplo, você vai lá no capítulo de Josué 1, e a Bíblia chama Josué e diz assim: levanta, levanta, porque tu farás esse povo entrar na terra prometida. E ele diz: como foi com Moisés, assim serei contigo. Eles tão somente ser forte e corajoso, não te desvies nem para a esquerda nem para a direita, não te desvies deste livro, porque eu sou contigo. Ser forte e corajoso. Lá em Josué 1:9. E tem muita gente dizendo que da mesma forma que Deus foi com Abraão, então será contigo. Da mesma forma que Deus foi com o povo de Israel, atravessando o Mar Vermelho, atravessando o deserto, chegando à terra prometida, da mesma forma Deus será contigo. E aí depois vai colocando algumas afirmações que nós precisamos pensar na história e no presente. É verdade que Deus é o mesmo, é verdade que Deus subsiste em 3 pessoas, é verdade que a Bíblia é a única regra de fé e prática, é verdade que é o Espírito Santo quem convence o pecador do pecado, do juízo da verdade, é fato, do pecado, do juízo e da justiça, é fato. É verdade que a Bíblia diz que todo que nele crê não será confundido. É verdade que a Bíblia diz que aquele que crê, ainda que morra, viverá. É verdade que a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, Deus vem e faz morada nele. É verdade que a Bíblia diz que todo aquele que crer, segundo João 3,16, não perece, mas tem a vida eterna. Isto é fato. Mas é fato também que a Bíblia diz que no mundo tem aflição. É verdade que nem sempre acontece a cura ou o milagre esperado. É verdade que a Bíblia diz também que nós oramos segundo a vontade de Deus, e não determinando ou ordenando ou tomando posse de algo que a Bíblia não afirma. Mas tem gente dizendo: toma posse, está tudo certo, determina, está tudo certo. Não é isso que a Bíblia diz. Mas a Bíblia diz: a alma que peca esta morrerá. A Bíblia diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Fato. A Bíblia diz que Cristo virá. É fato. Mas e a igreja que pensa só no momento? E já estão dizendo que a igreja é uma instituição que zela por tua felicidade. Eu disse pela manhã e vou repetir, que Cristo não veio para melhorar a sua vida, Cristo veio para transformá-la, veio para que se nasça de novo, se comece uma nova história, uma nova vida. Mas tem muita gente dizendo e pregando que Cristo veio melhorar a tua vida, então melhora tudo. Quase todos vocês aí têm experiência de que parece que quanto mais ora, mais as coisas se complicam. Alguém disse: pastor, depois que eu vim para a igreja o negócio ficou difícil. Mas aí a Bíblia diz: mas graças a Deus que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Graças a Deus, ali no capítulo 11 de Romanos, que é o tema do estudo de quarta-feira que vem, a partir do verso 38 e 39, ele disse: olha, que diremos a respeito dessas coisas? Porque nós estamos bem certos de que nem a morte, e nem a vida, e nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, e nem a morte, e nem a vida, nem a abundância, nem a escassez. Ele disse: nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas há dificuldades, mas há aprovação. A igreja nasce assim, mas tem muita gente procurando uma igreja de preferência que não fale em inferno, que não fale em pecado, que não fale em acertar conta com Deus, que não fale em juízo final, mas apenas que se viva aqui de uma forma extremamente social, benéfica, sem pensar nesse negócio de eternidade, em coisa do outro lado. Vamos viver aqui agora, porque é só ordenar, determinar, tomar posse que as coisas acontecem. Então volte os seus olhos para o texto em pauta, que a Bíblia diz o seguinte: na verdade, Cristo fez outros milagres que não estão registrados na Bíblia, porque se estivesse, ele disse, nem o mundo inteiro caberia os livros
ou tudo que foi feito por Deus. É verdade, mas aqui tem um resumo com alguns princípios que a igreja, nós precisamos levar muito a sério. Ele diz assim, olha, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. E há um outro texto assim, olha, se fosse escrito nem o mundo inteiro, claro que é um exagero, é uma hipérbole, mas também tem sentido, porque quando a Bíblia diz que Deus criou o universo e sustenta com a força de sua palavra, se fossem narrar todo o universo e a sua complexidade, mas também a sua ordem, eu creio que não haveria livro realmente para caber tudo isso, sabe? Você tem no seu corpo uma coisa interessante que a ciência chama de DNA, e eu não quero constranger, mas você sabe que tamanho é o seu DNA em termos de comprimento? Você já pesquisou sobre isso? Você sabe de qual, Felipe? Nem vou falar para o Felipe, porque nem o médico sabe, porque é muito longo, e todas as suas células. E quando você vai para o Salmo 139, o salmista diz assim: Senhor, graças te dou, porque por modo assombrosamente maravilhoso o Senhor me formou. E ele disse: os teus olhos me viram ainda informe, os meus dias o Senhor viu e contou, registrou, determinou, quando eles não haviam ainda. Esse é o Deus que você veio à igreja para adorar, e nós cantamos que a bondade do Senhor te acompanha e te acompanhará. Se com Ele vivemos ou morremos, Ele disse: nós somos do Senhor. A vida segue, mas a igreja, o povo de Deus, não inventa moda e não cria, não inventa teologia. Tem muita gente agora está cheio de coach espiritual, já viu isso? Você nem precisa orar mais, deixa que eu resolvo para você. Você deve fazer assim, no final dá tudo certinho. E busca texto bíblico para justificar. Você vai lá em Isaías, principalmente 6, e o profeta diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e tinha querubins que voavam e declaravam a santidade de Deus. E aí de repente ele diz: ai de mim, Senhor, eu estou perdido, porque sou pecador e meus olhos viram o Senhor. E a Bíblia diz que ele é tocado pela brasa que sai do altar. E aí a próprio Deus declara que ele está santificado. E aí Deus chama e diz assim: quem enviarei? O profeta vai se dispor e dizer: Senhor, eis-me aqui, então envia-me a mim. Ou seja, Deus chama, o profeta reconhece a sua pecaminosidade, reconhece que habita no meio de um povo de impuros lábios, mas ele se dispõe a dizer: Senhor, então envia-me a mim, para falar o que ele quer, não, o que Deus quer. E aí você segue todo o profeta Isaías, chamando sempre a responsabilidade para que se volte para o Senhor. Se domingo que vem é o dia da Bíblia, e a Bíblia passa uma semana sem você ler, tem algo errado. Se você não sente falta de leitura bíblica, tem algo errado. O teu celular, tu dorme com ele. Tomara que ele te dê um choque um dia. Quando tua cama está debaixo do travesseiro, está dentro da fronha, está por lá, né? Perde. A Bíblia está onde, meu Deus do céu? Que bom será se ela estiver lá no Salmo 119, verso 105 e o verso 11, que diz: eu guardo. Aonde você guarda a Bíblia? Guarda o meu coração para eu não pecar contra ti. Guarde ela lá, mais guardado do que o seu celular. E aí ele já diz: lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Agora volte seus olhos para o texto bíblico. Vamos lá para o verso 31. Ele diz: por que foi registrado esses milagres na Bíblia? Qual é a razão deles estarem registrados? É para você também receber milagre? Ele diz: é para você também ter a mesma situação? Não. Ele diz assim: estes milagres ou sinais, porém, foram registrados para que você creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenha vida em seu nome. Então, duas razões pelas quais a Bíblia foi deixada para nós.
Ele disse: é o registro do que Deus fez. E não é para acontecer em sua vida o mesmo que aconteceu na vida de Abraão, Isaac ou Jacó, seja lá quem for. Ele disse: foi registrado para que você creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele tinha que ter feito aqueles milagres lá no seu ministério para que se reconhecesse que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E Jesus Cristo não é o Filho primogênito de Deus. Ele é unigênito. Ele é primogênito de Maria, mas de Deus é unigênito e não primogênito. Mas tem gente dizendo que Jesus Cristo é o Filho primogênito. Não. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Cristo não é Filho primogênito de Deus, Ele é unigênito. Mas tem gente falando que é primogênito, porque disse: você também é filho de Deus. Não. A Bíblia diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros de Deus em Cristo. É verdade que a Bíblia diz lá em Hebreus que Jesus Cristo não teve vergonha de nos chamar de irmão. No entanto, porque somos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. Volte seus olhos. A segunda razão, ele vai dizer que é para que você creia e aí você tenha a vida eterna. Ser cristão não é o caminho para se dar bem, seja lá em que área for. Ser cristão não é para que você seja livre de tudo quanto é dificuldades ou lutas ou provações. Ser cristão é para que você tenha vida eterna. Ainda que morra, viverá. Isso é ser cristão. A igreja, apesar de sermos felizes, mas a igreja não é um centro de felicidade temporária ou de paz temporária. Pelo contrário, a igreja, ela nos faz amadurecer com todas as lutas e com todas as dificuldades. Nossa relação com Deus, por meio da palavra de Deus, é para que se creia em tudo que a Bíblia registra. É fato? É fato. É para acontecer o mesmo? Não. Mas Ele pode fazer. Estudamos hoje pela manhã. No entanto, é para que eu creia que verdadeiramente esse Jesus da Bíblia, Ele é o Filho de Deus. E eu crendo nisso, eu tenho a vida eterna. E ninguém a arrebatará das mãos de Deus. A Bíblia diz assim: aquele que vem a mim, eu não lançarei fora e ninguém poderá arrebatar das minhas mãos. Como é que tem alguns cristãos contemporâneos com medo de perder a salvação? Se você tem medo, venha quarta-feira para saber se você tem alguma possibilidade de perder sua salvação. Perder a salvação, ou aqueles que acreditam, é porque não acreditam na Bíblia e não acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e não acredita que Ele foi comprado pelo sangue de Cristo, e não acredita no que a Bíblia diz em Coríntios, o seguinte: vocês não sabem que vocês não são de vocês mesmos, não sois de vós, mas fostes comprados pelo sangue de Cristo. E aí você vai nos 3 últimos versos de Romanos capítulo 11, quando Paulo diz: ó profundidade das riquezas, tanto do conhecimento como da glória do Senhor. Ele diz: quem foi o conselheiro de Deus? Quem deu algo a ele primeiro, para que dele fosse restituído? Ele diz: não, porque dele, para ele são todas as coisas, então a glória é eternamente. Amém. Assim eu creio, assim eu confio, assim eu espero e assim eu declaro. Que Deus nos abençoe e que a palavra de Deus seja sempre viva e eficaz em cada um de nós. Amém.